E aí, meus bichinhos, vocês tomaram água? Agora vamos dar continuidade à aula. Vamos retratar agora, recapitular o que é o território. O território é o lugar com limites definidos, onde as pessoas vivem, trabalham, circulam e se divertem também. Desse território, faz parte ambientes construídos e ambientes naturais, sendo sobretudo um espaço de relações de poder, de informação e de trocas. Pela perspectiva da vigilância, o território é o local do evento a partir do qual se organizam as ações de promoção, de prevenção e de controle desses eventos. Já a territorialização, como eu tenho batido muito nessa tecla, é o processo de se habitar e vivenciar um território a partir da obtenção e análise de informações sobre as condições de vida e saúde da população. É a criação de território de atuação com o intuito de subsidiar um planejamento local. Já a análise territorial é a coleta sistemática de dados que vão informar, que vão gerar informações sobre situações, problemas e necessidades em saúde de uma dada população, de um território específico, indicando suas interrelações espaciais e visa identificar vulnerabilidades, populações expostas e a seleção de problemas prioritários para as intervenções. Vixe, saiu errado, viu? Territorialização é 2R, viu, pessoal? A territorialização e vigilância em saúde, ela vai permitir a articulação entre territorialização e planejamento estratégico situacional, que consiste na base teórica e prática das ações da vigilância em saúde, isso desde o processo de informação até decisão e até a ação que vai ser realizada, a ação propriamente dita. Por isso, o propósito fundamental desse processo de territorialização é permitir a definição de prioridades, isso em termos de problemas e grupos, e o mais aproximado possível, o que refletirá na definição das ações mais adequadas, que vai de acordo com a natureza dos problemas que foram identificados, bem como na concentração de intervenções sobre grupos priorizados e, consequentemente, em um maior impacto positivo sobre os níveis de saúde e as condições de vida daquela população. Mas, afinal, para fazermos a territorialização, o que a gente precisa realizar? Primeiro passo é o reconhecimento através de visita, identificação de barreiras geográficas, áreas de risco, equipamentos sociais públicos ou privados, empresa, espaços de lazer, é a produção de um mapa ou mapeamento. O segundo passo é relacionar o número de equipes ou profissionais de saúde, definir conforme o perfil de práticas e oferta de serviço. É gerar uma capacidade de atendimento da unidade e da estratégia. Também é possível delimitar a área em um mapa e, para isso, deve constituir uma base para demarcação, como delimitação do território, área de abrangência que influencia, a área ou microáreas de risco, equipamentos sociais públicos e privados, e tudo isso vai auxiliar na estratégia saúde da família. O cadastramento ele deve seguir a lógica circular, tendo por base os critérios censitários prévios,
com auxílio de alguns dados do IBGE e de outros sistemas de informação de saúde. A unidade ela deve constituir-se o centro desse território e é importante frisar que deve se respeitar a universalidade. Deve destacar também áreas desocupadas, consultar moradores e órgãos públicos sobre projetos e ocupações, evitar incapacidade de atendimento futuro, considerar aspectos como divisa com outros bairros ou mesmo municípios, habitantes por gênero ou ciclo de vida, atividades econômicas, pavimentação, ladeira, córregos, dentre diversos outros fatores presentes no território. Mas afinal, como se faz o diagnóstico comunitário? Bem, o diagnóstico comunitário é uma das etapas do planejamento local, que é realizado na Estratégia Saúde da Família, e tem como objetivo o reconhecimento desse território, é reconhecer o território sob responsabilidade das equipes, os hábitos e modos de vida da população, a fim de identificar os principais problemas de saúde da comunidade, os fatores de risco e também qual as estratégias de promoção de saúde. Para iniciar o planejamento de uma ação, é preciso saber onde queremos chegar e qual o nosso objetivo. Para isso, conhecer o território no qual atuamos é imprescindível. Por isso, o diagnóstico comunitário é uma das etapas estratégicas do planejamento das ações de saúde. A preocupação de se fazer esse diagnóstico comunitário está em responder às reais necessidades dos usuários com a oferta de ações e serviços que sejam condizentes e significativos. Isso é possível a partir do diálogo, vínculo e até mesmo o compartilhamento de saberes entre a comunidade e os próprios profissionais dessa equipe multidisciplinar. Quando tratamos sobre diagnóstico comunitário, estamos falando de uma avaliação global do estado de saúde da comunidade toda. Isso tanto no aspecto social, físico, biológico, tratar de determinar os problemas e estabelecer prioridades para o planejamento e desenvolvimento de programas de assistência à comunidade. Realizar um processo diagnóstico dinâmico e de uma experiência de aprendizado contínuo, tanto para os profissionais de saúde atuantes, quanto a própria comunidade. Permitir ações que requerem a participação de todos e um trabalho compartilhado. Por isso, a realização de um diagnóstico em um determinado território visa conhecer esse território em profundidade, de maneira a problematizar as principais dimensões da sua realidade social. Precisamos entender que a concepção de saúde e doença é muito importante focalizar isso nesse diagnóstico da comunidade. Por isso, a gente também precisa conhecer os aspectos legais da Lei 8080 para poder aplicar também, compreender os aspectos de promoção e prevenção que possam ser viáveis para aquele território. Precisamos conhecer e valorizar a realidade da comunidade ou território local. E precisamos entender por que as pessoas adoecem, quais são os determinantes e condicionantes do processo de saúde e doença daquela área e como a organização social vai afetar as causas dessas doenças. No diagnóstico comunitário, nós não podemos esquecer do princípio da integralidade. E o que é mesmo o princípio da integralidade? A integralidade, ela procura ver a pessoa como um todo.
resolvendo os problemas de forma integral pela equipe de saúde. É você reconhecer que o homem é um ser integral, tanto no aspecto biológico, psicológico, social, ambiental, e ele deverá ser atendido com essa visão por um sistema também integral, que é capaz de promover, de proteger e de recuperar a sua saúde. É você fazer uma análise do indivíduo, o todo do ser humano. É analisar o indivíduo em seu contexto familiar e social, ou seja, é analisar o todo ser social. É você reconhecer que dar atenção à saúde, onde prevenção, promoção e assistência são práticas que não podem se separar, analisando, portanto, o todo da atenção. É também reconhecer que dentro do sistema de saúde, hierarquizado em níveis de assistência, nós temos que reconhecer o todo do acesso aos serviços de saúde. Por isso, este princípio, a integralidade, ela considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades. Para isso, é importante a integração de ações, incluindo a promoção da saúde, a prevenção de doenças, o tratamento e a reabilitação. Juntamente, o princípio da integralidade, ele pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas. Tudo isso para assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e na qualidade de vida dos indivíduos. Por exemplo, uma pessoa que tem contato com o bacilo da tuberculose em um ambiente propício adoece ou não, dependendo das suas condições socioeconômicas, né? E também se depende da susceptibilidade ou não do indivíduo. Nossas ações dentro desse contexto, elas não podem focar só no agente etiológico, ou seja, não deve focar somente na recuperação e reabilitação do indivíduo. Nós precisamos olhar mais para o ambiente, ou seja, através de prevenção, e olhar mais também para as características sociais, fazendo, portanto, promoção da saúde. Ué, não está indo? Travou? O diagnóstico comunitário, ele permite olhar para a realidade local e identificar e analisar problema, estabelecer prioridades, observar fatores que limitam o desenvolvimento das atividades, tipo quais são as necessidades e recursos locais. É possível instituir diretrizes para definir ações a serem implementadas e tornar clara a realidade da instituição de forma a possibilitar que o planejamento seja adequado, que ele seja, possibilitar que esse planejamento ele seja horizontal. Neste processo, os agentes comunitários de saúde são centrais, são peças centrais e fundamentais no processo e fazem a ponte entre a equipe e a comunidade. Os agentes comunitários de saúde, eles são, na verdade, a porta de entrada, são dos profissionais mais importantes na equipe. Uma pena que nem todos conseguem entender a importância desses profissionais. E para o diagnóstico comunitário, devemos seguir algumas etapas. Primeiro, definição de objetivos. Como desejamos ser, como queremos a situação de vida e saúde das pessoas, quais serviços desejamos, onde queremos chegar. Segunda etapa, devemos listar informações ou dados, né, de coleta que sejam possíveis de mensurar. Por exemplo, quantas crianças por família, quantos casais que fazem planejamento familiar,
famílias que têm tratamento de água e esgoto, menores de 5 anos são acompanhados por algum programa, analisar doenças específicas no território. Terceira etapa, é possível fazer a definição dos métodos de investigação, se serão colhidos através de fontes de dados, se vai ser através da elaboração de instrumentos como questionários, por exemplo, entrevistas, tabelas, ou até mesmo através daquela ficha de acompanhamento. Quarta etapa, refere-se a coletar os dados propriamente dito, ou seja, buscar os dados para construir as informações relevantes. A quinta etapa refere-se à análise e à interpretação dos dados. É uma importante etapa que consiste na reflexão sobre os dados para transformá-los em informações úteis. É fazer uma listagem dos problemas, das necessidades e dos recursos disponíveis. É fazer a identificação dos grupos de risco, fazer a identificação dos fatores sociais, dos recursos que a comunidade tem para implementar as ações, se existem tipos de talento, horta, áreas de lazer, quais são as crenças predominantes, os costumes, os hábitos, quais os problemas, os relacionamentos das pessoas, quem controla o quê, se tem distribuição de terras, poder ou recursos, como é o processo de aprendizagem das pessoas, se é por tradição ou se existe a presença de escolas também para auxiliar nesse processo. Enfim, é importante salientar para vocês que um diagnóstico ampliado ele exige visita às famílias para conhecê-las antes de iniciar a coleta. Informações por visita informal, elas são verdadeiras e úteis, são muito positivas. Problemas e sentimentos das pessoas devem ser tratados com prioridade, justamente por conta da análise da integralidade do ser. Deve-se oferecer ajuda e pedir informações depois de estabelecer a confiança e a amizade da família cadastrada durante o diagnóstico da comunidade. E conhecer os sistemas de informação e saber utilizar para poder fazer um processamento adequado. A sexta etapa, ela requer estabelecer prioridades, ou seja, que tipo de problemas são importantes para a comunidade, quais problemas são esses, são só no aspecto da saúde, biologicamente falando, e do que se trata, né? Se é, por exemplo, mortalidade infantil, o que qual é o tamanho, por exemplo, mortalidade infantil maior que 20 por 1.000 nascidos vivos, analisar quem é essa população atingida, por exemplo, no caso da mortalidade infantil, se são crianças menores de 1 ano, analisar onde está ocorrendo essa mortalidade infantil, ou seja, através da análise do bairro, do estado, e analisar a dimensão temporal, quando é que ocorreu, ou se ainda está ocorrendo, entendeu? E aí você analisa o ano, os meses, o tempo sazonal também é importante. É importante também fazer delimitar um critério de priorização, ou seja, priorização dos problemas por critérios subjetivos e também por critérios objetivos. E aí a gente tem alguns conceitos, como por exemplo, magnitude. Ela está relacionada à amplitude da demanda, populações ou áreas atingidas, a frequência com que ocorre. Transcendência está relacionada ao interesse em solucionar o problema.
é de importância política, cultural e técnica, e em relação à situação que é dada ao problema nessa época analisada. A vulnerabilidade é a capacidade para enfrentar e resolver o problema ou quanto o indivíduo ou a comunidade é vulnerável diante das intervenções possíveis. Urgência é definido pela gravidade das suas consequências e riscos para os envolvidos e deve-se pontuar um prazo para enfrentar o problema em casos de urgência. Factibilidade é a disponibilidade de recursos para resolver o problema, ou seja, quais os materiais humanos, físicos, financeiros e políticos que são disponíveis para resolver um problema ou situação. Já a sétima etapa para realizar o diagnóstico comunitário refere-se a organizar as ações, pontuar as ações que vão ser desenvolvidas, ou seja, você documentar os problemas prioritários e começar a trabalhar as ações, planejando a sua execução, construir matrizes de intervenção e listar também os responsáveis por essas ações e quais prazos em quais prazos serão executadas essas ações. Bem, gente, por hoje é isso. Estudem, eu vou passar o material para vocês no e-mail da turma. Lembre-se, vocês não estão de férias, é distanciamento social ou quarentena, fiquem em casa, mas estudem, viu? Eu tô com saudade da turma, eu tô com saudade da aula presencial, de fazer os quiz da tia Carol com vocês. Obrigado, peço paciência pelos meus vídeos, porque às vezes trava, eu também não fui treinada para fazer vídeo. E no mais, eu agradeço a vocês. Fiquem com Deus e se cuidem. Um beijo.